quem está preso para o resto da vida é o Ítalo que não volta mais, né? Acácio Oliveira Lima, o motorista do veículo que causou o acidente de trânsito que matou o advogado Ítalo Peterson Vilela de Freitas no ano de 2015, foi condenado pelo Tribunal do Júri a 28 anos e 6 meses de prisão. Além da morte do advogado, outras 3 pessoas ficaram feridas com a colisão entre os carros na Avenida Menino Marcelo. Mesmo com a condenação por homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, Acácio vai seguir em liberdade. Esse júri aconteceu ontem no Fórum do Barro Duro, aqui em Maceió. Mas muita gente está nos perguntando sobre esse resultado. Então, para que nós possamos esclarecer alguns detalhes, eu vou trazer a Mônica ao vivo, a Mônica Hermílio ao vivo agora, para que ela possa talvez buscar essas informações para a gente entender esse resultado. Condenado, mas responde em liberdade? É a dúvida que fica para todas as pessoas. Crime compensa? Vale a pena então beber, dirigir, matar uma pessoa que vai responder em liberdade? Mônica Hermílio, é o questionamento que a sociedade faz nesse momento. Quem está em casa assistindo agora está se perguntando por que foi condenado a 28 anos, né, por todos esses crimes, por um homicídio, 3 tentativas de homicídio, 28 anos, né, de pena, e por que saiu e vai continuar em liberdade. Quem vai explicar para a gente esses porquês, essas dúvidas que nós temos depois desse júri, é o advogado Leonardo de Moraes, que já está aqui ao meu lado. Leonardo, boa tarde. Por quê que nesse caso ele foi condenado 28 anos e mesmo assim continua em liberdade, apesar de não ter ficado em liberdade todo esse tempo, porque ele permanece em liberdade mesmo após essa sentença? Primeiro, boa tarde a todos. A lei estabelece, o texto constitucional, em que existe o princípio da presunção de inocência. E até que haja o julgamento de todos os recursos, ou seja, que a decisão não possa mais ser modificada, as pessoas são presumidamente inocentes. Como, no caso que se falou, houve a condenação e existe a possibilidade da defesa apresentar um recurso, salvo engano foi até apresentado, significa que o processo ainda não acabou e que a decisão, portanto, pode ser modificada. Se a decisão pode ser modificada, vigora o princípio da presunção de inocência, o que justifica a preservação da liberdade. Para a gente entender bem, ele tem direito a quantos recursos? Quanto tempo mais esse processo dura até que se esgotem todas as possibilidades de recurso? A possibilidade de oferecimento de recurso cabe à defesa técnica da pessoa que é acusada. Não posso também afirmar quanto a isso. O que eu posso dizer é que, do ponto de vista da lei, da Constituição Federal e da jurisprudência, as pessoas que permanecem em liberdade durante a instrução do processo, leia-se, audiências que são realizadas, condução do processo em primeiro grau, julgamento pelo júri. Quem está em liberdade, após ser condenado, permanece em liberdade até o julgamento do recurso. Perceba, é possível que as pessoas sejam, ao final, responsabilizadas e venham amanhã a ter iniciado a execução da pena, iniciado o cumprimento de pena, mas o processo ainda não acabou. Se o processo ainda não acabou, significa que as pessoas que estão em liberdade durante o processo permanecerão em liberdade, em regra, até o julgamento de todos os recursos. Aí outra dúvida que surge: porque durante todo o processo, né, foi em 2015 que aconteceu o caso, porque durante todo o processo, mesmo com vários indícios, ele pôde responder em liberdade? O que é que garantiu para ele, né, passar esse período em liberdade? A regra na democracia é a liberdade. A prisão é sempre exceção, né? Do ponto de vista da lei, né, da legislação, ela estabelece que, excepcionalmente, a pessoa pode ter uma prisão preventiva decretada. E a lei estabelece que, para que a prisão preventiva seja decretada, vou aqui falar numa linguagem não técnica, ela acontece o quê? Quando o fato chama muita atenção das pessoas, né? É um fato grave que choca as pessoas. Um outro fundamento da prisão preventiva é se houvesse um risco de fuga ou então um risco à destruição das provas, né? Aparentemente, o juiz pode observar cada um desses fundamentos. Possivelmente, neste caso concreto, o juiz entendeu que não estão presentes nenhum destes 3 fundamentos da prisão preventiva e, por isso, preservou a liberdade. Mas, repito, não se confunde pena aplicada com prisão preventiva. A regra é a liberdade, a prisão é uma exceção.
E para que aconteça a prisão preventiva, as condições que a lei estabelece, leia-se, gravidade do fato, risco de fuga ou destruição de provas, devem então estar presentes. Leonardo, demoraram 8 anos, né, para que ele pudesse ser julgado. A partir desse momento que o julgamento aconteceu e que começou, né, a ser solicitado recursos, esse processo ainda demora, assim, estou falando no geral, não nesse caso específico, mas ainda demora para que seja definido realmente se permanece em liberdade, se tem um novo julgamento, se é anulado. Esse processo ainda demora? A morosidade, né, enfim, a marcha processual, ela varia de acordo com a complexidade do caso. A gente também trabalha com um Poder Judiciário que está abarrotado de processos complexos, né, com muitos acusados, né? Enfim, a quantidade grande. O tempo não se sabe bem quando o julgamento vai acontecer. O que eu percebo é um caso que tem a sua complexidade, que vai merecer uma análise acurada feita pelo Tribunal de Justiça, pela manutenção da coordenação, anulação do processo. Então, acho que o tempo é quem dirá como vai ser a condução final, o resultado final deste caso que foi apresentado. Leonardo, muito obrigado pelas informações. A gente conversou com o Leonardo de Moraes, ele que é advogado, explicou para a gente um pouco, né, o porquê de ser condenado, né, ter pego 28 anos, né, de sentença e não cumprir e continuar em liberdade. Wilson, voltamos ao estúdio. Essa é a grande pergunta que vai continuar nós. Eu agradecer também ao doutor Leonardo de Moraes, que é advogado criminalista, professor competentíssimo, né, trazendo, logicamente, as informações, e ele está apenas passando a informação. Não só ele, mas como o juiz, doutor Braga Neto, a informação é da nossa legislação, que é frouxa, caduca e atrasada, e que parece que não faz a parte dela de punição. Essa que é a verdade. Obrigado, Monte. Agradeço ao doutor Leonardo também pelos detalhes, pelas informações aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta.